O Homem de Amarelo se encontrou com a Tabitha, mas ele não veio para matar, ele veio para avisar. Isso deveria ser reconfortante, mas não é, porque quando o vilão te avisa é porque ele sabe que você vai fazer exatamente o que ele quer. O episódio 8 de Origem finalmente saiu e tem uma coisa nele que muitas pessoas vão errar na análise. No vídeo de hoje eu vou te mostrar o jogo que o Homem de Amarelo está jogando e porque o Boyd, o Henry e a Fátima estão caindo na mesma armadilha sem perceber. Então fica comigo até o final do vídeo, porque a gente tem muita coisa para conversar sobre o 8º episódio da 4ª temporada de Origem. A cidade acordou com um cadáver e 0 respostas. O Roger conseguiu morrer 2 vezes em menos de 24 horas. Parece eu jogando Fortnite, né? Eu vou lá, morro, os caras vêm e me reanimam, eu vou lá e morro de novo, né? É tipo isso. Primeiro o Roger morreu pelos monstros, né? Pelos espantalhos alguns episódios atrás. Aí o Homem de Amarelo reanimou ele entrou na casa colônia e o Eugene matou ele com um totem, né? Enfiou o totem nas costas dele e ele morreu. E eu quero que você pense nisso por um segundo. O Roger não era um monstro, ele era um morador. Alguém que eles conheciam, e o Homem de Amarelo transformou ele numa arma contra os próprios vizinhos. E para e pensa por um segundo, você tá ali vivendo num lugar, conhece uma pessoa se torna querida para você, e aí ela morre, você tá vivendo um luto, e aí depois essa pessoa revive e tenta te matar, e aí você precisa dar um jeito nela, ou alguém precisa dar um jeito nela. E isso é muito traumatizante, é por isso, né, é nessa situação que as pessoas da casa colônia se encontram nesse momento. E aí o Boyd tá ali na frente do corpo do Roger, né, recebendo o relatório do que aconteceu. Enquanto a galera vai falando ali, do nada a Sofia aparece. E aí ela faz uma pergunta que aparentemente é inocente. Ela olha pro Boyd e pergunta: e aí, o totem funcionou contra os monstros? E ninguém percebe que ela acabou ali de confirmar que é o Homem de Amarelo, né? Porque ela precisava saber exatamente quais armas ele tem contra o quê. A Sofia, claro, sai sorrindo depois de ficar sabendo dessa informação, né? E ninguém percebeu nada, né? Como nunca ali em From, viu? Ninguém percebe nada o tempo todo. E antes de continuar, eu quero resumir um pouco do que a gente já tem até agora. E assim, galera, vamos lá. Os talismãs dentro das casas afastam os monstros, né? Pelo menos é isso que os moradores pensam, porque já se provou que os talismãs ali são inúteis. Os totens matam os animatronics e os reanimados, né? A gente viu ali que o Roger voltou com um terno costurado e andando como um boneco quebrado e foi parado pelo totem, né? E isso é muito importante, guarda isso aqui que eu tô falando. E aí veio a Fátima, né? Uma personagem que estava sendo inútil e irritante a temporada toda, chegou sendo o centro da atenção nesse episódio. Por quê? Porque no episódio passado a gente viu que ela conseguiu controlar o Smiley, né? E agora a gente tem que responder uma pergunta: a Fátima está morrendo ou se tornando uma das criaturas? E por quê? Porque a Fátima agora tem veias escuras se espalhando por toda a sua barriga. A Christie examina ela e os sinais vitais não fazem sentido, tá? A pressão, o batimento, a oxigenação, tudo fora de qualquer parâmetro humano normal. E quando a Christie faz a conta, chega à conclusão mais aterrorizante do episódio. Pelos dados, a Fátima deveria estar morta, mas ela está andando por aí, conversando, querendo ajudar. E isso aí te lembra alguma coisa? Porque ela está me lembrando os monstros, né, que também andam, conversam, usam roupas de humanos e também deveriam estar mortos. E aí entra a Mary, né, com uma teoria que não deixa a Christie muito feliz. Ela fala que talvez isso que está acontecendo com a Fátima seja bom, que talvez isso seja um dos poderes que podem ajudar ela. Porque a Fátima, sem entender muito o que aconteceu, ela acabou controlando o Smiley, né? Talvez isso seja a cidade dando uma oportunidade deles se defenderem. E eu já tinha falado isso no vídeo anterior do episódio 7, né? Você se lembra disso? Mas enfim, a Christie manda a Mary calar a boca na frente da Fátima, né? Chama ela para conversar, mas depois a sós, ela conta o que os exames mostram, né, que a Fátima ali tinha que estar morta. E o que eu acho sobre isso? Eu acho que a gente tá vendo ali um processo onde um humano acaba se transformando em uma criatura. Pelo menos eu acredito muito nisso. Que a gente tá vendo isso tudo em tempo real. E se isso for verdade, a Fátima não tem muito tempo, tá? Mas aí tem um detalhe que ninguém ainda notou. A Fátima ficou grávida de forma sobrenatural. E daí uma criatura bizarra saiu dela e agora ela tá com umas veias escuras por toda a sua barriga e sinais vitais de uma morta-viva. E isso
tudo não é coincidência, é uma sequência. E o episódio 9 vai ter que responder o que saiu do corpo dela. Mas conhecendo bem From, não vai ficar pro episódio 9, talvez no 10 ou na próxima temporada. Mas eles vão ter que explicar o que saiu do corpo dela. E aí vem outra parte importante da história que aconteceu nesse episódio 8 que eu quero muito conversar com você aqui. O Boyd está quebrando e o Jade encontrou uma saída. O Boyd confessou pra Christie que suas mãos voltaram a tremer, que as visões da Abby estão piorando e que ele sente que vai perder o controle da situação. Ele pediu um remédio que pudesse segurar tudo isso, que pudesse comprar um pouco de tempo, e a Christie não tem nada para oferecer. Isso aí foi um pedido de socorro do Boyd. Por quê? Porque ele sente que ele não pode perder o controle agora, não na fase final do jogo, né? Não nos 45 minutos do segundo tempo. Por quê? Porque eles estão prestes a achar uma saída para todo mundo ali, e o Boyd não quer perder o controle nesse momento tão importante. E essa cena é sim importante, porque a série tá dizendo que o líder da cidade está rachando, e ao mesmo tempo que Boyd implode por dentro, ele tem que gerir o caos do Jade, né? Porque mesmo com todo esse sofrimento, o Boyd não pode parar o que ele tá fazendo. Ele tem que aguentar o sofrimento dele, a loucura dos outros, né? E o sofrimento de outras pessoas. Aguentar ideias malucas que chegam pra ele a todo momento. Não é fácil, tá? O Jade passou o dia inteiro construindo o mapa do túnel, mas não um mapa desenhado, né? Um mapa 3D ali usando um monte de parafernália. Ele mostrou pro Boyd, mas o Boyd não gostou da ideia. Por quê? Porque ele percebeu que só tem uma entrada e uma saída desses túneis. E claro, ele rejeitou tudo. O Jade ficou maluco, quebrou tudo, deu chilique, deu ataque de pelanca ali. E aí, no meio do barraco, no meio do seu ataque de pelanca, ele lembrou de uma coisa. A árvore das garrafas cresceu exatamente em cima do túmulo onde estão os ossos das crianças. Isso significa que existe uma abertura no teto do túmulo, coberto pelas raízes dessa árvore. E se eles arrancarem a árvore das garrafas pela raiz de cima, ao mesmo tempo que uma equipe entra pelo túnel de baixo, eles têm duas rotas de saída. O Boyd até achou interessante esse plano, mas ele também queria um plano B. E aí que o Jade explode mais uma vez, porque ele passou o dia todo pensando nesse plano, pensando em uma segunda forma de sair desses túneis. E o Boyd olha pra ele e fala, agora eu quero um plano B. E aí nesse momento o Boyd sai pra floresta e tem uma visão. O Kenny, o Jade, a Donna, a Tabitha e o Ellis, todos estão mortos. E a insinuação é que foi ele quem matou toda essa galera. O Boyd então voltou pro alojamento e encontrou o espírito do Padre Katri. E o Katri disse algo que nenhum líder quer ouvir, né? Você não vai conseguir salvar todo mundo. Para de tentar isso. Apenas vá em frente. Você não tem que pensar em salvar todo mundo, mas salvar o máximo de pessoas que você conseguir. E aí eu te pergunto, o Boyd vai aceitar isso ou vai quebrar tentando ser perfeito demais? Responde aqui. Outra coisa que a gente tem que conversar aqui, que eu acho muito importante, é o Henry sendo convencido a matar o Victor. A gente viu ali que o Henry tá tentando ser útil, se manter ocupado, ele parou de beber. Ele foi pra cozinha do Dinner ali, pediu um trabalho, né? E aí ele começou a cortar legumes e tal. Ele até viu a jukebox ali ligando, tocando uma música que é muito importante pra ele, né? Porque era a música favorita da Miranda. Inclusive, essa música que toca ali naquele radinho lá do Dinner é a mesma música que tocava no carro dele quando a Tabitha foi lá visitar ele. Visitar não, né? Quando a Tabitha encontrou ele lá. Bom, e foi ajudando lá no Dinner, né? Cortando legumes, que a mente dele travou de novo. E a gente viu que ele voltou para aquela clínica que a gente já tinha visto no episódio anterior. E na visão a gente conheceu ali o neto dele, o Sebastian, né? Filho do Victor, que estava sentado do lado do Henry, né? E o Victor conta pro Henry que ele ficou em coma depois de tomar um ácido ruim, né? Um LSD lá que a mãe dele levou pro Victor. E que a cidade é uma alucinação, que a Eloise, a filha que morreu, está viva, é professora e tá vindo visitar ele e vai chegar um pouco mais tarde. E pra ficar nessa realidade, feliz com o Victor e o neto, ele só precisa fazer uma coisa: matar o Victor que existe na sua alucinação. Ou seja, o Homem de Amarelo está usando a dor mais profunda do Henry, a perda da sua filha Eloise. E tudo isso para convencer ele que matando o Victor real vai trazer ele de volta dessa ficção, né? E aí ele vai poder viver feliz para sempre ali com o seu filho, com a sua filha e com o seu neto. E o Henry então voltou para a cidade com um olhar diferente, né? Ele não parecia feliz por ter voltado. Na verdade, ele parece bem contrariado. E aí eu te faço a pergunta: quanto tempo você acha que vai passar até ele tentar matar o Victor? Também deixa aqui nos comentários. Agora vem um dos momentos mais importantes desse episódio, né? O Homem de Amarelo chamou a Tabitha para conversar. Cara, esse momento foi muito bizarro.
A gente viu que a Sofia roubou o terno amarelo, né? Ela entrou lá no alojamento do Boyd, roubou o terno de amarelo, deixou uma bagunça e deixou o Boyd maluco também, querendo saber quem que tinha feito aquilo. Depois a Sofia entrou na casa da Tabitha, pegou os desenhos do Ethan todo ali e sumiu. Então, depois de um tempo, a Tabitha volta, né, da sua jornada ali com o Victor e com o Ethan, entra na sua casa e o telefone toca. E a gente ouve ali a voz do falecido filho Thomas dela. E a voz fala com ela, diz que se ela não fosse até o trailer, ele ia acabar machucando a Julie e o Ethan. A Tabitha sabia que era uma armadilha, mas foi assim mesmo. E então o Homem de Amarelo apareceu com o terno que a Sofia roubou. E com os desenhos do Ethan colado por todo o trailer, ele disse 3 coisas que importam muito. Primeira coisa, ele sabia das versões anteriores da Tabitha, tem memórias afetivas das encarnações dela. Ela é especial para ele, não como vítima, mas como jogadora. 2. A Tabitha ainda não acessou as memórias da Miranda morrendo, o que significa que ela ainda não sabe como derrotá-lo. E 3. Desenterrar os ossos das crianças Ankui pode ser a chave de saída ou pode liberar um inferno que ninguém jamais viu. E depois disso ele virou as costas e foi embora, sem matar ninguém. Porque ele quer ver até onde essa galera chega. Nesse momento mais esperançoso é que ele vai agir. No momento em que todo mundo achar que descobriu a saída e que vão voltar para casa, é aí que a desgraça vai acontecer. É aí que ele vai começar a fazer a festa. Isso é tudo terror psicológico, ele não precisa usar força bruta, ele apenas precisa que você acredite que tem uma saída. Que você acredite que está ganhando. E aí as coisas vão começar a acontecer e não da forma que você deseja. Mas vamos falar um pouquinho aqui sobre a Tabitha, né? Pra mim ela tá sendo muito insuportável nessa temporada. Ela já tinha sido insuportável em outras temporadas, mas agora, cara, tá muito nada a ver. Ela é uma pessoa que acredita na reencarnação. Ela é uma pessoa que saiu dali da cidade, voltou pra vida real, retornou pra cidade, viu o marido morrer, vê criaturas mirabolantes andando pela noite e não quer deixar o Victor ensinar o filho dela a se manter viva, a sobreviver caso algo bizarro aconteça, né, e que ele fique sozinho. Cara, ela fala que não quer deixar o Ethan assustado. O Ethan assustado, galera. O Ethan que tá na mesma situação dela, o Ethan que viu o pai morrendo ali, o Ethan que viu o espírito do pai dele voltando, o Ethan que vê criaturas matando pessoas, o Ethan que vê espantalhos atacando pessoas, o Ethan que acredita no Lago das Lágrimas. O Ethan, ele tá mais doido do que todo mundo ali, e ela querendo fazer graça pro Victor não assustar ele com informações que vão ajudar o garoto a sobreviver. Cara, nada a ver isso. O que você acha disso aí, das atitudes dela? Comenta aqui, porque eu tô achando bem nada a ver. Outra coisa também que eu tenho que falar é o Ellis, cara. O Ellis até hoje, ele nunca fez porra nenhuma, é o cara mais inútil da série. E aí agora que ele vê a Fátima ali tentando ajudar, ele fica com egoísmo. Por que egoísmo? Eu vou te explicar agora. Ele fala que tem medo da Fátima fazer algo perigoso e acabar morrendo, mas não porque ele ama ela pra caramba e não quer viver sem ela. Ele fala que não quer perder ela porque senão ele não vai ter outro lugar pra voltar. Ah, o donzelão tá com medo de não ter pra onde ir. Ele não tá nem aí pra Fátima, cara. Ele tá com medo de ficar sozinho, ó. Ó, esse cara aí já deu, né, mano? Eu acho que a próxima morte que tiver em Fromville ali, porra, eu acho que ele tinha que ir de arrasto. O cara não presta pra absolutamente nada. E feito aqui o desabafo, vamos continuar falando do episódio 8, porque ele não foi o episódio mais movimentado, mas foi um dos episódios assustadores da série, tá? Não adianta você vir aqui nos comentários falar que não tá acontecendo nada na série, que a temporada tá muito parada, que tá chato, que não tá descobrindo nada, que eles não estão respondendo nada das perguntas que ficarem abertas, porque sim, cada episódio tá sendo respondido a várias coisas e abrindo outras questões, né? A partir do momento que eles entrarem nesses túneis, pessoas vão morrer, cara, e aí já era tudo, tá? Ali vai ser um caminho sem volta. E quando eu falo que esse foi um dos episódios assustadores, é porque o Homem de Amarelo se mostra um curador de dor. Ele pega o desespero do Henry e transforma em arma, ele pega o amor da Fátima pelo Kenny e transforma em veneno. Ele pega o plano de Boyd e planta dúvida exatamente no momento em que o plano finalmente faz sentido. E no final ele chama a Tabitha pra conversar, né? A única pessoa ali que já viveu todas essas coisas várias vezes, e fala pra ela: eu não vou te matar não, só quero ver até onde você consegue ir. E claramente isso aí não é um vilão com medo de ser derrotado não, tá? Isso aí é um vilão que claramente tá brincando. E aí entra uma pergunta que não sai da minha cabeça. Será que tem alguma saída de Fromville ali que não passa pela destruição total de uma pessoa que ama a outra ali? Por exemplo, nesse episódio, pro Henry sair daquela situação, ele precisa matar o filho dele. Então aí entra a minha pergunta. Será que não tem uma saída onde a pessoa não tem que se
destruir completamente? Me fala aqui nos comentários se você acha que o Homem de Amarelo está blefando sobre os ossos ou ele está dando apenas uma informação do que vai acontecer. Deixa aqui nos comentários. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino da notificação para você ficar por dentro de tudo o que acontece na cultura geek. Não esquece também de dar o like aqui no vídeo se aparecer o botão hypar aqui embaixo. Hype esse vídeo aqui pro YouTube continuar entregando ele para mais e mais pessoas, tá? E eu vou ficando por aqui, mas vejo você no meu próximo vídeo.